Meu nome é Mariluce August, sou professora da Faculdade Fidelis, no curso de Teologia e Pedagogia. E hoje nós queremos falar a respeito da evangelização contextualizada para a pós-modernidade. Quais são as características da pós-modernidade, que significa o tempo atual? Qual é a cosmovisão do mundo pós-moderno? Como eles veem o mundo? Como é a espiritualidade pós-moderna? E como fazer evangelismo contextualizado? Um evangelismo que faça sentido para essa geração da pós-modernidade? Eu queria começar com um versículo de 2 Pedro 3,9. O Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Com esse versículo, eu gostaria de dizer e de reforçar, já está dizendo, mas reforçar, que o mundo pós-moderno ele é alvo do amor de Deus. Quais são as aspirações do mundo pós-moderno para que a mensagem faça sentido e seja relevante para as pessoas? O que elas pensam? O que elas buscam? Do que necessitam? Como elas são? Nós precisamos saber como que o Evangelho pode entrar e pode fazer sentido para elas. Que elas queiram, desejem o Evangelho para elas. Como falar do Evangelho para essa geração? Nesse estudo, nós queremos usar o livro Evangelização no Mercado Pós-Moderno, do Robson Ramos. Muito bom, que fala sobre a cosmovisão pós-moderna. E o que pode ajudar na evangelização desse público da pós-modernidade. E também este outro livro, Ponha Isto na Cabeça. Essa aqui é uma coletânea de artigos, tá? Que fala sobre a postura do jovem cristão na universidade. Maravilhoso livro para essa geração nova, dessas pessoas que estão pensando em entrar na universidade ou que já estão lá. Dicas super valiosas para você se manter firme e poder ser testemunha lá no lugar onde você está. E como que você pode abordar, o que eles pensam, com o que eles se irritam e se incomodam nos cristãos. Então é um livro que pode ajudar muito, tá? A gente vai falar um pouco sobre ele, mas é pouco, Você pode estudar mais, se informe mais, vale muito a pena. Foi uma das melhores obras que eu vi a respeito disso. Quais são as características então do mundo pós-moderno? Quais são? A pós-modernidade, ela está programada para ser consumista, faz parte da globalização, dessa visão de abertura de mercados mundial, do capitalismo em ascensão. Ela é imediatista, com tanta tecnologia, tudo tem que ser muito rápido, tudo para ontem, não se tem paciência de esperar por nada, É hedonista, só pensa em si, só pensa na felicidade própria, não está nem aí para os outros, para as necessidades dos outros, é uma característica. Tem uma espiritualidade pluralista e diversificada. O que significa? Tem muitas ofertas para a espiritualidade, para suprir o desejo de espiritualidade. Muitas ofertas. E tem para todos os gostos, Religião e para todos os gostos. Tem pouca paciência, para esperar por algum benefício. Ela não espera, não gosta de esperar. Existe o avanço tecnológico, a fragmentação da verdade. A verdade vem em pílulas, porque tem muita coisa, muita informação. A gente pesquisa lá na internet, é muito. Você faz uma pesquisa lá, vem 5.000 opções.
de textos para você a respeito daquele assunto. Então fica difícil até você separar, você discernir, você selecionar. E muito fragmento, você não sabe o que é completo ali. O que vai completar aquela dúvida que você tem, aquela pergunta que você quer responder. Então, as informações também são fragmentadas, vem tudo aos poucos. E você precisa dar muitos cliques para você ter toda a informação que você precisa a respeito de um evento, por exemplo. Né? Qualquer um evento que você queira se inscrever. Não é tudo no mesmo lugar, você tem que fazer tem tantos caminhos ali para perseguir e às vezes não estão tão claros, né? Bem claros, então fica difícil essa fragmentação. Tem a questão da globalização, da secularização, né? Um mundo que não quer Deus, quer espiritualidade sem Deus, né? Então fica difícil. Então, a pós-modernidade também é caracterizada pelo presentismo, né? É o presente, é o aqui e agora. Não quero saber do futuro, não quero saber do passado. Eu quero saber das experiências do agora. Quero me satisfazer agora, eu preciso agora. É o imediatismo. A fragmentação, né, das informações, que já falei. O relativismo, né? Tudo é relativo, a verdade é relativa, depende do ponto de vista, da opinião, de quem fala, de quem ouve, do que eu quero ouvir, do que eu quero assimilar, e do hedonismo, né? O evangelho parece cada vez mais irrelevante para as pessoas, desafiando a tarefa evangelística. E com isso, a gente precisa rever os métodos antigos de evangelização. Você não consegue, por exemplo, chegar com esse folhetinho das 4 leis espirituais e querer. Eles não querem saber de Deus. Eles não querem saber que são pecadores. Você tem que entrar com as verdades espirituais no meio de uma conversa, daquilo que eles estão interessados. Aí no meio daquilo que estão interessados, você procura obter uma resposta do Evangelho, das 4 leis espirituais, da palavra de salvação, uma palavra de esperança, dentro daquilo que as pessoas estão procurando. E que não é Deus, com certeza, mas podem chegar até Deus, né? Então, a igreja pode estar à frente quando seus jovens líderes aprendem a levar a sério o futuro, indo do lado contrário das tendências. Então, quando os jovens se preocupam com o futuro, com um legado, com o que eu vou deixar, com o que eu estou fazendo agora, com o que eu estou me comprometendo, e em que isso vai beneficiar as pessoas de outras gerações, aí a igreja pode estar à frente desse mundo pós-moderno, e a palavra do Senhor também. Qual é a cosmovisão do mundo pós-moderno? Primeiro, como que enxerga? O que é cosmovisão? É a visão de mundo. Como que as pessoas do mundo pós-moderno enxergam as coisas? Enxergam a sua vida, as suas necessidades, o mundo que as cerca, a política, a religião, a justiça. Como que elas enxergam? E principalmente como que elas enxergam os crentes, né? Nós precisamos saber como que elas enxergam os crentes. Nós precisamos fazer um esforço para entender, né, o que elas pensam, né, sobre Deus, sobre a vida espiritual. Nós não sabemos nada disso, do que elas pensam. E muito menos o que pensam sobre o Evangelho. E pior ainda, sobre nós, sobre os crentes. Sobre a maneira que as pessoas evangelizam ou vivem. Os crentes estão sendo atraentes para o mundo pós-moderno? Essa pergunta a gente tem que tentar responder, né, a partir das nossas reflexões. Aí logo a gente desanima quando percebe que as pessoas não estão interessadas no que estamos falando e nem vivendo. Desânimo total, né, em geral. O que acontece? E aí a gente se cala. E o Evangelho fica esquecido e a gente passa 4, 5 anos dentro de uma universidade e ninguém sabe nada, ninguém fica sabendo nada a respeito do Evangelho. Ninguém.
Então, o mundo pós-moderno, ela acredita que todas as formas de crença são válidas. Os evangélicos são intransigentes, excludentes, inflexíveis, impermeáveis e sem diálogo. Muitos ainda dizem, né, são homofóbicos, é tudo que não pode ser, né, politicamente incorretos, donos da verdade, então arrogantes, prepotentes. Então tudo isso eles pensam, né, dos evangélicos. E até que ponto nós estamos contribuindo para que eles continuem pensando assim? O público quer ser ouvido, né? O povo pós-moderno, as pessoas na pós-modernidade, elas querem ser ouvidas, elas querem dialogar, poder dialogar, elas querem relacionamento, elas não querem uma imposição de alguém que diga para elas o que fazer e o que ela tem que fazer, como ela tem que ser. Elas não querem, elas querem conversar, se relacionar. E Jesus, ele fazia perguntas profundas para atingir a alma das pessoas e promover diálogo. Essa era uma característica de Jesus. Ele sempre respondia com uma pergunta para que a pessoa mesmo pudesse refletir. E os crentes gostam muito de falar, né? Querem falar e não querem ouvir. Eles não querem, eles têm o temor de serem rejeitados, então falam, porque se eles ouvirem, eles vão se sentir rejeitados. E não é certo isso, né? Nós precisamos respeitar também a opinião das pessoas e amar as pessoas, apesar da opinião delas. Com isso, é possível que se ganhe o coração delas para Jesus. A espiritualidade pós-moderna, com isso, né, acaba sendo pragmática. O que é isso? Uma espiritualidade pragmática. É um ativismo para fazer. O pragmático é aquele que faz. Eu tenho que fazer para eu poder ser. Então, quanto mais eu faço, mais eu sou. Quanto mais eu conquisto, mais eu sou. Então tem muito essa busca, né? Essa luta para ser pragmático, de fazer muito. Ela é hedonista, né? No sentido do prazer e do utilitarismo, né? Enquanto a pessoa me convém, eu fico com ela, enquanto ela é útil para mim, né? Ela é consumista, inclusive algumas teologias vão para esse lado, né? A da prosperidade, por exemplo, né? Alimenta isso. Ao invés de combater ou de mostrar um outro lado, elas também buscam a prosperidade, colocando pilha, né, a gente pode dizer, nessas pessoas do mundo pós-moderno, que elas já são estimuladas e forçadas a buscar algo, fazer algo para ser algo. E às vezes a teologia da prosperidade fomenta isso. Presta atenção, as características da sociedade pós-moderna se tornam também características de uma espiritualidade a ser buscada e valorizada na pós-modernidade. Tá? Então essa espiritualidade, essas características dela caracterizam também a espiritualidade que elas buscam e valorizam. E como que nós podemos, sem nos corromper, atender aos anseios da pós-modernidade? Pergunta para refletirmos. Ela exige, a espiritualidade moderna, ela exige realinhamento da igreja, sem perder a essência do evangelho. Então nós precisamos nos realinhar. O que nós estamos oferecendo não serve, gente. Ou a forma, aliás, o que nós oferecemos serve, mas a forma como oferecemos não serve, não atinge, né? Não ganha coração e nem vida para Jesus. Os relacionamentos são importantes e também conhecer as pessoas, né? Conhecer, se interessar por elas, não só pela alma delas, né? Mas como elas estão. Precisamos ouvir antes de falar, expor o que a Bíblia diz sem impor e permitir que as pessoas reflitam, deixá-las refletir e respeitar o seu posicionamento, as suas reflexões, seus medos, suas raivas, né? Suas indignações, respeitar isso. E se compadecer, né? No mínimo. E é o Espírito quem convence, não somos nós. Nós nunca vamos convencer ninguém. E o que Cristo fez em nós,
é o que querem saber. Não quem Cristo é, mas o que Ele fez em nós. Né? Como que a nossa vida, então, pode provar isso? O método e estilo de abordagem para o evangelismo contextualizado devem ser compreensíveis na cultura pós-moderna, em qualquer cultura, e também na pós-moderna. E essa abordagem evangelística ela deve dar tempo para a reflexão e permitir perguntas e respostas honestas. Então, fazer terrorismo, você vai para o inferno, isso não vai convencer ninguém. Né? Me perdoe se você faz isso, mas não vai. Né? Pode ser que um ou outro, mas não é a tendência. Tá? Porque as pessoas não acreditam nisso e não querem ser coagidas também. Pela coerção não se ganha ninguém. Contextualizar a mensagem se torna compreensível e relevante para a cultura. A cultura então vai entender, vai compreender o Evangelho quando a gente contextualiza, traz para a realidade deles, como o Evangelho possa suprir as suas necessidades e atender à sua realidade. Escutemos a Bíblia, a herança e a cultura, para depois expressar a importância da obra de Cristo em nosso contexto. Temos que escutar o que a Bíblia diz, o que nós aprendemos e o que a cultura é, do que ela precisa. Isso, para Grams e Olson, proporciona um triálogo. É interessante essa ideia que eles trazem a respeito do triálogo, é um triálogo criativo. Que o diálogo é entre duas pessoas, o triálogo é entre três pessoas. Uma é a Bíblia, uma é a herança, o que nós aprendemos, e outro é a cultura, o que a cultura precisa e pensa. Com esse triálogo, a teologia passa a ser relevante às necessidades das pessoas em qualquer contexto. Então vamos adquirir esse hábito de trialogar, ouvir a Bíblia. Como a Bíblia pode responder? Ouvir a cultura. O que a Bíblia tem a dizer para aquela cultura? Ou para aquele anseio, para aquela questão da cultura? E o que as pessoas aprenderam? Nós temos que ouvir também a sua cosmovisão, como elas pensam, porque o que elas pensam é o que elas aprenderam. E assim, então, a gente pode ter sucesso na nossa evangelização, tornando o evangelho interessante, sem mudar a sua essência, mas dialogando. Até a linguagem precisa ser mudada, gente, a linguagem. Entender a linguagem do nosso público, da nossa cultura, do nosso tempo. É isso que nós precisamos para um evangelismo contextualizado na pós-modernidade.